Sejam bem-vindos, amigos, a mais uma videoaula. Hoje com o tema A profilaxia da saúde mental em tempos de quarentena. É inegável que estamos vivenciando um momento de incertezas de variadas matizes. Dentre essas incertezas, a que exerce uma força intensa, constante sobre a humanidade está a pandemia do Covid-19. Deixando critérios à parte se isso é castigo de Deus ou se é trazido pela mão humana, nós vamos abordar alguns quesitos importantes sobre o conhecimento do que é profilaxia. É a parte da medicina que estabelece medidas preventivas para a preservação da saúde da população. As medidas restritivas de quarentena impostas a todos nós visam essa preservação da saúde. Também é a utilização de procedimentos e recursos para prevenir e evitar doenças, como, por exemplo, as medidas de higiene, as atividades físicas, o cuidado com a alimentação, com a vacinação, etc. Essas medidas restritivas necessárias que nos obrigam a essa quarentena, à reclusão nos nossos lares, associado ainda ao quesito e ao medo do desemprego, da perda dos entes queridos, nos acarretam desequilíbrios mentais que avançam cada vez mais. As fake news que nos trazem uma insegurança e acabam por desorientar mesmo as mentes mais sensatas. Tudo isso nos traz a impressão de que existe uma estagnação das forças celestiais que quedam-se inertes e nada fazem a favor da humanidade. Essa é uma visão simplista e equivocada da nossa parte. Não podemos confundir e relacionar com uma simples observação e fazer uma analogia entre a paralisia que afeta os encarnados e o dinamismo do plano espiritual. Certo é que a maior parte das pessoas estão reclusas em seus ambientes domésticos, como que paralisadas, impedidas de exercerem os seus labores, os seus compromissos diários. Dentre esses impedimentos está a participação das atividades religiosas nas congregações às quais pertencem e adotaram como princípio de ligação com Deus. É como se estivessem impedidas de beber da água bendita da conexão espiritual, seja em qual religião for. Vão se assemelhando a uma planta ressequida, cujas raízes, por mais profundas que estejam, não encontram o leito subterrâneo do manancial espiritual que as alimentavam. E temos a impressão, mais uma vez equivocada, de que o próprio plano espiritual está em suspenso, está em inatividade, e que estamos esquecidos e abandonados por Deus, pelos anjos, pelos santos ou pelas entidades. Nada pode ser mais equivocado e deturpado quanto esse pensamento que vai se infiltrando sutilmente em nossa mente, criando raízes como uma erva daninha que vai sugando a seiva da fé em Deus, em Jesus, que são por amor e que nos amam profundamente. Mas essa inverdade, essa sensação equivocada da nossa parte, pode ser facilmente develada ao nos lembrarmos de Jesus, e ele nos alertou que o Pai não cessa um minuto de trabalhar. E Jesus, como seu representante aqui para nós no planeta Terra, também também luta nessa mesma frequência incessante de trabalho. E nós, como seus aprendizes, temos o dever de não pararmos diante dos obstáculos que se apresentam. Equivocadamente, estamos caindo numa inércia não apenas do corpo, mas também da mente. Nós estamos aceitando pensamentos que nos convencem
que este isolamento social refere-se também à nossa conexão com o alto, com o Pai, com as energias espirituais. E tal equívoco está acontecendo em todas as religiões, não apenas entre nós da doutrina espírita. E a maioria de nós pensa que as práticas religiosas, os encontros, os estudos estão restritas às casas de pedra, esquecendo-nos dos templos erigidos dentro de nós mesmos. As ligações de nossas almas com o mais alto estão afeitas à nossa vontade para as acionarmos. Precisamos colocar em movimento essas energias que são necessárias e primordiais para essas conexões. Se nós não o fizermos, se nós nos acomodarmos no aguardo da volta à normalidade rotineira, corremos o risco de estagnarmos essas energias, granulando-as em nosso ser. Portanto, carecemos urgentemente de movimentarmos com a nossa vontade essa carga energética, esse potencial que está em nós. As psicoses, as fobias, as manias estão surgindo em pessoas que, antes do isolamento, não se apercebiam portadoras dessas condições, pois o exercer constante e diário das atividades que desenvolviam impediam que o consciente fosse afetado pelas tramas da mente inconsciente. A reclusão prolongada à qual estamos sujeitos vai trazendo à tona esses distúrbios da nossa psique. E que alterações são essas? Como elas se manifestam? Como é que nós as percebemos? Podemos perceber através da nossa irritabilidade, que se torna mais exacerbada, através da angústia, que não sabemos explicar muito bem como e de onde chega e vem, a raiva, que às vezes se manifesta de uma forma intempestiva, através dos distúrbios alimentares, a compulsão pelo comer ou a abstinência da ingestão de qualquer tipo de alimento, os distúrbios do sono, dormir muito ou não dormir nada, os distúrbios da atenção, não conseguir assimilar conteúdos de estudo. Aqueles que, durante essa quarentena, não se deixam abater, que buscam a normalidade dentro de si mesmos, procurando não perder a conexão com o alto, com o divino, com o superior, estão conseguindo vivenciar com equilíbrio estes momentos de reclusão, ao passo que outros não conseguem. Muitos estão trabalhando até mais do que antes, quando podiam movimentar-se de lá para cá e de cá para lá. Consequentemente, este trabalhar mais está movimentando de uma forma mais do que regularmente as suas energias. E esse movimentar incessante das energias no trabalho mesmo durante a quarentena atua sobre o seu perispírito, estimulando o seu potencial, evoluindo nesses períodos de pandemia e de isolamento. Cabe a nós, nesse momento, sermos aqueles que causam o movimento em si para que possa evoluir. Não me refiro apenas aos postulantes ao Espiritismo, mas a todos aqueles que tiraram de dentro de si, lá do fundo de sua alma, uma solidariedade, até então despercebida, buscando auxiliar naquilo que podem, seja na parte material, seja na parte do convívio, seja fazendo uso da tecnologia, seja fazendo uso da oração, seja fazendo uso de qualquer forma para aliviar e manter a solidariedade com todos aqueles mais necessitados do que nós mesmos. Esses conseguem sair da crisálida como uma borboleta iluminada. Para estes, não há estagnação de energias, porque a canalizaram em favor do outro ou a favor do seu próprio aprimoramento, estudando, buscando novos caminhos, ativando a mente em outras direções.
No caso em questão, em que estamos relatando sobre essa quarentena e a profilaxia necessária para que possamos ter uma saúde mental mais equilibrada, nós podemos constatar que sim, existem aqueles que estão no nosso círculo de amizade, que estão no nosso círculo de trabalho, que estão no nosso círculo religioso, que estão no nosso círculo doutrinário. Existem alguns que estão estagnados, vivendo ou fantasiando, por assim dizer, algumas situações inexistentes, se deixando levar, acreditando em fake news, acreditando no castigo divino, como se o Pai se permitisse a atitude tão mesquinha e como um justiceiro vulgar lançasse sobre os seus filhos os flagelos destruidores. Outros estão bastante operosos, muito ativos. É claro que, às vezes, existem tropeços, um aqui, um acolá, que nos trazem um desânimo, um certo cansaço. Porque devemos admitir que a falta de convívio com aqueles que amamos, com aqueles que trabalhamos, com aqueles que são solidários à nossa forma de pensar e de agir, essa falta de convívio produz esse cansaço. Mas rapidamente já se mostram com um novo entusiasmo, novamente estimulados ao trabalho, novamente prontos para o socorro, para o auxílio, seja através de uma prece que for em favor daquele que lhe pede. Uma pergunta nos cabe nesse momento: e essa estagnação, essas perturbações que estamos vivenciando, elas são irremediáveis? Isto é, elas durarão para sempre? Por quanto tempo eu poderei suportar e terei que aceitar essa forma de viver? Lógico que elas não são irremediáveis. Ela depende da própria pessoa, depende da nossa disposição para mudar isso. E a disposição para mudar causa uma alteração profunda no campo vibracional molecular do encarnado, pois as energias que estão sendo solicitadas, que estão sendo manipuladas através da nossa alma, afetam o nosso perispírito, consequentemente, repercutem no nosso corpo físico. E aquele que se propuser a doar essas energias, rapidamente terá ao seu lado os seus amigos espirituais, os seus guias, que direcionarão e encaminharão essas forças para os locais de maior necessidade, para irmãos nossos que desencarnaram sem perceber. Não nos enganemos, amigos, com a falsa impressão de que o plano espiritual está silencioso, está omisso, está inativo. Ao contrário, ele está muito operoso, ele está com muito trabalho. Eu diria até mais trabalho do que antes, pois no momento em que estamos vivenciando, eu diria até que estão com mais trabalho, pois neste momento de quarentena, de Covid-19, de desesperança, as casas espíritas encontram-se fechadas, as igrejas estão fechadas, os terreiros dos irmãos africanos estão fechados, e os amigos espirituais que contavam com esses auxílios, com essas energias que trabalhavam a espiritualidade, deixaram de receber esse amparo, esse auxílio de nós encarnados. E muitos dos nossos irmãos que foram colhidos de forma desprevenidas pelo desencarne, através do Covid-19, acarretam esse acúmulo de trabalho para os amigos espirituais. O trabalho no mundo espiritual, na erraticidade espiritual, está bastante intenso, bastante laborioso. E quantos daqueles de nós que conseguirmos atender a esse chamado, mesmo começando na última hora, a nossa ajuda será muito bem-vinda, será muito bem recebida pela espiritualidade, pois ela se faz extremamente necessária. E amigos valorosos como Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Ivone do Amaral Pereira, Batuíra, trabalham incessantemente e clamam
pelo nosso auxílio, para que possamos, confiantes em Deus e em Jesus, crescermos, evoluirmos, melhorarmos, mesmo em tempo de pandemia. Paz, irmãos, que todos estejam nessa infinita vibração de crescimento espiritual em todo o nosso planeta. Essa aula está baseada numa mensagem psicofônica do nosso amigo espiritual Ezequiel.